Agora vem cá que a gente vai fazer o artesanato. A Andréia Oliveira hoje vai fazer a gente criar, olha isso, um vaso, customizar um vaso usando argamassa, tá? São dicas importantes que você pode fazer para decorar a sua casa, o seu apartamento, ou até mesmo para empreender, gente. Dá para alavancar uma renda extra, dá para ganhar dinheiro, né? A Andréia é show e ela já tá aqui via Skype. E sempre nesse lugarzinho que eu gosto. Eu tava falando ontem pra produção, André, que eu gosto desse seu cantinho, sabia? Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vinda. Obrigada. Eu preparo esse cantinho aqui pra gente poder ter esse momento gostoso, fazer esse artesanato divertido. Muito jóia. E hoje você falou que a proposta é customizar um vaso, né? Que tipo de vaso? Qual seria o resultado final do que a gente vai aprender? Ó, eu fiz aqui uns vasos pequenos pra gente plantar suculentas, cactos, tá? Nada impede que você faça um vaso maior, tá? Essa técnica você pode tanto aplicar em peças pequenininhas como numa peça maior, de acordo com o que você queira fazer para você, a sua criatividade, e como você disse, até empreender, né? Tá. Desenvolver peças diferenciadas e começar a desenvolver aí uma linha diferenciada de vasos, enfim, é isso. Tá jóia, então vamos lá, boa aula. Pode começar, Andréia. Obrigada. Ó, a primeira etapa, Cláudia, a gente conheceu nossa matéria-prima, tá? A gente vai trabalhar, vou pegar aqui que é um pouco pesado, com a argamassa. A argamassa, essa daqui, ó, é argamassa branca, piso sobre piso, que você compra em lojas de material de construção. O saco é grande, ela vem com 20 quilos. Não tem saco menor do que esse. Ela é um pouquinho pesada, mas é um investimento legal, porque um saco desse custa em média de 30 a 34 reais. Eu usei metade, ó. E eu consegui fazer várias peças. E se você for fazer para vender, então, ó, você pode vender uma pecinha dessa por 10 reais, você pode vender uma peça um pouquinho maior por 15. Esse aqui que é um mini jardim, você pode investir aí e vender por 25, já recupera quase o valor do que você investiu inicialmente. E é só isso que você vai comprar, tá? Então vamos ao preparo. A medida funciona assim, ó. 2 medidas de argamassa, tá? Que é o pozinho dela, para 1 medida de água. Essa é a medida. Se você quiser fazer pouca massa, você usa medidas pequenas. Se você quiser fazer um vaso maior, na mesma proporção, você usa duas medidas para 1 de água, tá? Eu já preparei, já deixei ela antecipada. Eu usei um potinho de sorvete, joguei as 2 medidas de argamassa com 1 de água e misturei. A mistura é muito rápida de se fazer. A ideia é que ela se torne uma massa lisa, então mexa o suficiente para tirar todas as bolhas, porque ela faz um pouquinho de bolha, né? A reação da argamassa com a água faz bolhas e aí mexe o suficiente, como se fosse uma massa de bolo, né? Quando a gente faz aí a massa de bolo, ela faz umas bolinhas, a gente tem que mexer até sumir com essas bolhas. A massa tá prontinha. Agora vamos escolher as nossas formas. Essa dica das formas é super importante. Por quê? A forma que você for usar, ela precisa ser flexível, tá? Isso é uma dica super importante. Porque o cimento, né, que é a argamassa, ela vai ficar rígida e ela precisa ser desenformada. Então, se o plástico que você escolher não for flexível, você vai ter que quebrar ele inteirinho para poder tirar a peça aqui de dentro. Se você quiser recuperar seu pote, tudo bem, então você usa uma flexível. Agora, se você for usar uma forma maior, que você não tem como aproveitar a peça de plástico, aí você quebra ela e continua lá com o seu vasinho. Mas o ideal é que você sempre use uma flexível que facilita um pouco o nosso trabalho, tá bom? Então aqui, ó, essa peça que eu vou fazer, eu usei esse molde, tá? Então ele moldou por fora e por dentro eu moldei com um copinho de requeijão. Essa peça aqui, olha que legal essa ideia, ó. Um pote de sorvete com um outro potinho de requeijão, também, ó, super flexível, tá? Os dois são bem flexíveis. E aí, esse molde, eu fiz essa peça, olha que interessante que ela ficou, tá vendo, ó? Eu coloquei só um pouquinho de massa lá no fundo do potinho de sorvete e eu tive uma pecinha diferenciada e baixa, né? Essa daqui, por exemplo,
eu fiz esse pote, ó. Com esse pote eu fiz essa massa, essa forma, né? E assim vai, usando a sua criatividade, o que você tem aí na sua casa, com os potinhos que você tem em casa, você pode variar bastante os modelinhos que você vai criar dos seus vasos, tá bom? Bom, escolhi o meu potinho. Aí tem uma dica bem legal que a gente não pode esquecer e é muito importante. Eu coloquei aqui nesse pote, ó, uma fita crepe. Por quê? Porque eu não posso, a hora que eu montar o meu vaso, afundar esse copo até o fundo, porque eu vou perder a espessura do fundo do vaso. Então isso vai me servir de guia para eu saber que ele precisa ficar um pouquinho mais elevado, tá? Então já preparei o meu pote, fiz a minha marcação para eu ter uma ideia de como eu vou afundar. A próxima etapa é, vamos untar esses potes para auxiliar na hora de desenformar. A gente unta com óleo de cozinha, como a gente unta a forma de bolo mesmo. Não tem muito segredo, tá? Então você coloca lá um pouquinho de óleo no seu potinho. Não precisa se preocupar com a quantidade, porque a massa absorve o óleo, tá? Além de ajudar a untar o plástico, se ficar em excesso, ela vai absorver na hora que estiver secando. Então, a parte maior eu unto por dentro e a parte menor, que vai fazer o furo do meu vaso, né, a parte interna do vaso, eu unto por fora, tá? Passo óleo, deixo ela toda untada, preparei já as duas partes. E aí, vem a parte fácil, que é só despejar a massa que já tá pronta. Né? Então aqui eu vou despejar até a metade, tá? Então o que é importante? Toma cuidado aí para você não colocar muito, porque ele pode transbordar se você colocar. Se quer fazer um pote mais alto, né? Mas só toma cuidado porque ele pode transbordar a hora que você despejar essa massa além do necessário. Então você vai dosando. Coloquei a minha massa, ó. Como a gente faz lá na culinária, eu bato um pouquinho para tirar as bolhas, para ela assentar bem essa massa. E aí eu vou enfiar isso aqui. Só que o plástico é leve. Então, se eu colocar, ele vai subir. Então, o que eu faço? Eu coloco um pezinho. Eu escolhi aqui pedras. Mas se não tiver pedra, arranja alguma coisa que faça peso para ajudar esse copinho, né, da sua forma interna, a ficar dentro da nossa forminha de argamassa. Então, coloquei aqui um pouquinho de pedra, ó. Vou centralizar aqui, né? Lembrando que eu tinha deixado aí uma medida pra gente ter o nosso fundo, ó. Se ele ficar demais, você tira um pouquinho das pedras, você vai dosando. Mas aqui já tá o suficiente, porque ele tem aí uma sobrinha que vai me dar o fundo. Meu vasinho tá aqui pronto. Eu fiz várias opções pra gente ter, né? E experimentar. Então eu tenho aqui o quadradinho, que também foi para secagem. Uma outra opção desse igual. Aí eu fiz uma coisa que é bem legal, ó. Eu aproveitei a tampa desse Tupperware, aqui, ó, e pus também para secar, para fazer um pratinho. Daqui a pouco a gente vai desenformar. Então essa é a primeira etapa. Eu pus para secar e a secagem, o que é importante a gente lembrar da secagem? A gente está em São Paulo, mas numa época que é um pouco quente. Então 24 horas de secagem num tempo ameno, ele seca. Se você tá numa região mais fria, deixa 2 dias secando. Se você tá mais pro Nordeste, para as regiões mais quentes, 24 horas é o suficiente. Perfeito. Vai secar bem. Segura aí nessa primeira etapa, Andréia, já volto pra gente partir pra segunda. Mas até agora vocês viram que é possível, que você faz, que você também vai criar vasos e vai vender. Bora ganhar dinheiro. Olha, atividade boa para as mulheres, mas é uma atividade que os homens, mesmo aqueles que são super preconceituosos, falam, eu não faço artesanato. Esse aí dá para fazer, né? Isso aí é coisa boa, bonita, você pode fazer grandão, inclusive, não é? Então pensa nisso. Vamos mudar aí a chavinha pra gente ganhar dinheiro, fazer uma renda extra. Andréia de volta aqui, gente, fazendo os vasos de argamassa. Esse primeiro passo eu achei fantástico. Agora eu quero ver, porque eu tô curiosa, como é que você faz essas camadas, né? Vamos lá. Você viu que não tem segredo, né, Cláudia? Qualquer um pode fazer, pode empreender, pode multiplicar esses vasos, criar coisas novas. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. Qual foi a forma que você usou para fazer esse que parece um disco voador aí do seu lado, é?
Isso, uma forma de bolo, daquelas que a gente bate bolo, assim, ó. Uau, que legal, tipo tigela, né? Isso, de plástico. Uma tigela de plástico. Que joia, gente. Ficou muito lindo esse. Usei duas do mesmo... sabe o conjunto que vem? Aham. Eu usei a menor e a menor. Ah, tá. A menor você colocou dentro, joia. Amei. Isso. Tá bom, então vamos continuar aqui. Vamos lá. Agora já tá seco, passou 24 horas, tá sequinho, vamos desenformar, tá? Tira as pedrinhas primeiro. Aí aqui, ó, não tem segredo. Como o plástico é flexível, ele sai facinho, ó. Tá vendo? Tudo sai facinho porque a argamassa, ela enrijece, mas ela também, retrai um pouquinho, então fica mais fácil, um pouquinho, tá? né? Quem ligou a televisão agora deve estar pensando, será que ela untou de alguma forma essas forminhas, essas tigelas? Não, né? Eu passei aquele olhinho, lembra? Óleo de cozinha para ajudar. Óleo de cozinha, verdade. Ele ajuda bem, né? Tá joia. Mas ele é absorvido pela massa. Ele ajuda, mas ele também é absorvido. Mas funciona bem, tá? Então, fiz aqui as minhas peças, ó, aquela que eu mostrei para vocês, que é a tampinha, vou desenformar. Aqui, ó, virou a tampa, virou a base. Aqui, olha que legal, o pratinho que a gente usa das nossas plantas, eu aproveitei ele e também fiz uma base para essa outra aqui, tá vendo? Então já tenho aqui as nossas pecinhas. Acabamento, Cláudia, que é importante. A gente passa, nessas peças, a gente passa uma lixa, porque lembra que eu falei que forma um pouquinho de bolha? E essas bolhas, elas sobem, né? Então, só para deixar a peça com acabamento bonito, você passa uma lixa, tira as ondulações para deixar ela mais uniforme, tá bom? A segunda parte que é importante no acabamento é a furação. Então, para fazer o furinho do nosso vaso, eu estou usando uma furadeira, né? Eu ponho aqui bem devagar, porque a argamassa é bem porosa, então ela fura rápido, não precisa fazer força, tá? No instantinho você faz esse furo, ó, fiz aqui ao vivo para vocês darem uma olhada. Se você não tiver a furadeira aí na sua casa, você pode usar uma faquinha de ponta, ó. Mas não faça força, vá cavando devagarinho, porque ela, ó, como você pode perceber, ela rala a argamassa. Então dá para fazer o furinho, não é por falta da furadeira que você vai deixar de fazer seu vaso, tá? Fiz o furo, tá tudo pronto. Vamos decorar, vamos brincar e deixar tudo bonitinho. Então o modelo que a gente está trabalhando é esse aqui, ó, tá? Que é o parzinho desse outro que tá aqui na frente pra gente fazer um composê. Tá, então eu trabalho com a nossa fita crepe. Não sei onde está a fita crepe. Enfim, passei a fita crepe na parte de baixo, fiz a primeira listra pretinha e depois que eu tirei, eu fiz a parte de baixo. Também passei a fita crepe para poder fazer aí a marcação e pintei. A pintura é feita com tinta de artesanato. Eu usei aqui o dourado metálico na parte de baixo, né? E esse aqui na parte de cima eu usei a PVA também de artesanato comum. E para impermeabilizar eu passei também o verniz de artesanato para deixar a nossa peça com um acabamento 100%. Feito isso, a parte divertida é plantar, né? Temos aqui o nosso vaso. Como que a gente prepara esse vasinho? A gente coloca um paninho, se você não tiver esse que é específico para plantio, que é o bidim, você pode usar qualquer tipo de paninho. A intenção do pano é só ajudar para que esse furo não deixe a terra ir embora na hora que você plantar a sua plantinha, tá bom? Então eu peguei o bidim, a manchinha, coloquei no fundo do meu vaso, comprei uma suculentazinha. E aí o plantio é bem simples mesmo, não requer muita habilidade. Desenformei, coloquei aqui no nosso vasinho, né? E para dar um acabamento, a pedrinha que eu usei para poder fazer peso, eu jogo aqui no cantinho, deixo ela branquinha, bonitinha. Eu tenho aqui que eu gosto bastante aqui dos meus passarinhos, ó. Enfim, um passarinho aqui, se você quiser fazer uma plaquinha, colocar uma mensagem, você pode colocar: amor gera amor, felicidade é tudo que se tem. E aí você tem um vasinho lindo que você pode enfeitar sua casa, decorar, comercializar, Achei criar. demais.
Argamassa, quanto você gasta para fazer um vasinho pequeno como esse? De argamassa, muito pouco. Mas o investimento inicial para a gente ter esse artesanato, né, é por volta de R$30 a R$34, que é o que custa esse sacão, né? Esse sacão aqui de argamassa todo, ele custa de R$30 a R$34. Então, se você for pensar que eu fiz todas essas peças aqui usando metade do saco, eu gastei R$15 para produzir todas essas peças, né, que você está vendo aí, e eu posso rentabilizar, vender essas peças, um vasinho desse aqui, por exemplo, com a plantinha, eu posso vender por R$12. Sim, maravilhoso. Olha, Andréia, você veio aqui dar uma luz boa para quem está em casa. Muito obrigada, viu? De nada, Cláudia. Show, vou passar os contatos. Oi? É sempre um prazer vir até aqui. Prazer é nosso. Vou passar os contatos da Andréia para você. Ela está no Ateliê Santa Reciclagem no Face ou Ateliê Santa Reciclagem no Insta. E o telefone é o 11 99105 6662. 99105 6662. Eu amei. Você viu que dá para você sair aí dessa situação? De repente você está sem grana? É disso que eu sempre falo para você. Escolher um artesanato que te dê chance de ganhar, chance de rentabilidade. Com R$35, um pacotão de argamassa, você faz um monte de peças, né? Ela até sugeriu ali um preço plantadinho, mas eu acho que mesmo se você vender ele sem a plantinha, você vende e ganha bastante dinheiro. Pensa nisso, bora trabalhar. Para de mimimi, para de reclamar. O negócio é mãos à obra.